é de costas. Faz favor, muito obrigado. Lorelei Haddad de Andrade. Bom dia. Eu não sou escritora, eu não sou professora de literatura, eu sou brasileira, como podem perceber, pelo perfil, não pelo sotaque, porque já é praticamente português, mas sou uma leitora interessada e não chego a ser voraz porque ultimamente o tempo não me permite muito. Eu estou na Incomunidade, eu estou na Rádio Transforma e estou com o Henrique tocando o projeto que nós temos, né, na rádio, na produtora e tudo mais. Esse preâmbulo é para justificar que não é um estudo acadêmico do livro do Henrique. É só uma leitora, uma fã da literatura que ele produz. O nosso primeiro contato foi através dos escritos dele. Então, fizemos amizade através desses escritos. Eu conheci primeiro a poesia e depois conheci os contos e por isso me tornei ávida leitora. Gosto muito, aprecio bastante o estilo e por isso resolvi comentar o Coração Solitário e Labirinto. É um livro que para mim significa uma alienação voluntária nesses tempos duros que nós estamos vivendo. Tempos em que o meu país, especificamente, passa por um momento muito delicado, muito perigoso para a perda da nossa democracia. Então, quando a gente não tem muito poder, não tem muito o que fazer, além de ser eleitora, o que a gente faz? A gente se aliena um pouquinho para proteger a psique. E é nesse sentido que eu busco leitura. É uma alienação voluntária mesmo. Bom, o Henrique Doria é um autor muito peculiar. Ele é surrealista, ele é romântico, ele tem várias vertentes, todas nele mesmo. E nos textos deste livro a gente pode perceber várias influências que eu identifiquei de pronto. Interessante que ele, ao mesmo tempo que é para um público muito erudito, ele também penetra fácil nas camadas mais simples. Eu tenho, por exemplo, um filho autista, adolescente, que se interessou pelo livro e gostou especialmente naquilo que ele escreve sobre memórias, na parte que ele fala da infância. Aquilo tocou profundamente. Comentou comigo, porque foi o que ele mais manteve interesse. Então, ele coloca como advogado, ele fala num texto que eu acho saborosíssimo, Pena Capital, ele coloca um pouco da visão de um sonho muito doido, mas muito gostoso, não é? Coloca um pouco a visão do advogado a questionar. Bom, eu não vou dar spoiler, como se diz. Então, é um autor que tem relação com os sentimentos, com o seu tempo, com os personagens, com a infância, com fatos históricos, com lembranças acontecidas ou desejadas, com amores, afetos bons e ruins, com a política. É um homem do seu tempo. Nós que vivemos controlados por toda forma de mídia, né, nós vivemos sob a pressão dos horários, das atividades e tudo, nós temos estabelecido relações até à distância e até pressão também recebemos à distância. A maneira da gente se desligar disso, eu vejo que é através da leitura. Ainda o livro não será substituído. Acho que o livro tem toda uma mágica, uma mística, que quando você pega o próprio toque, o cheiro do papel, o cheiro do livro, sempre foi um bálsamo para as dores do dia, para as coisas que você vive. Então,
eu tenho uma relação muito afetiva com as bibliotecas, com as livrarias, especialmente com os livros. E tenho a sorte, no momento, de estar em contato com vários autores que a Revista em Comunidade me propiciou. Para mim, é a coroação de uma carreira de professora no Brasil, que vim para cá para apreciar a cultura portuguesa. No entanto, as coisas aconteceram diferente e eu entrei num outro nível, num outro patamar de relacionamentos e afetos e trabalho e tudo junto e misturado, que foi proporcionado pela Star Editora, pela Revista em Comunidade e pela Rádio Transforma. Bom, nós não somos só peças de engrenagem, né? Nós somos máquinas de trabalhar, não só. Nós temos muitas coisas dentro de nós e que precisamos botar para fora. E é isso que o Henrique, apesar do seu grande poder de trabalho, ele tem feito. E ainda, além do escritório, além de se manter ativo, tem essa outra vertente da comunicação que nós temos desenvolvido. Ele ainda produz uma obra muito intensa, é um escritor muito profícuo. Bom, como dizia o Ferreira Goulart, nós precisamos da arte, porque só a vida não basta. E é nesse momento que entra Henrique e apresenta para nós todas as possibilidades de arte que ele consegue trazer para nós, através dos nossos vários veículos. Bom, ninguém melhor do que um escritor, um autor, para traduzir em arte escrita aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente precisa para colorir a existência. O acréscimo de cenários, de personagens, que a gente vai se apropriando e vai também fazendo uma relação afetiva. Porque uma vez que ele lança, ele cria, ou ele nos apresenta determinado personagem, para nós passa a pertencer ao nosso universo também. Você passa a ter relações de bons ou maus afetos com essa personagem, com este cenário, com essa nova realidade que se apresenta, fictícia ou não. E passa a ser uma alternativa quando a realidade começa a ser opressora. A gente passa a buscar conforto e refúgio nos livros, nessas personagens que você faz amizades, faz links através daquilo que você lê. Bom, para a gente conseguir sobreviver nesse universo e nesse mundo que está se apresentando cada vez mais caótico, opressor, com a possibilidade de volta de fascismo e tudo, para segurar a nossa psique, a única possibilidade é através da arte. Henrique se salva escrevendo e a gente se salva lendo. Então, esse tipo de alienação intermitente, voluntária, que a gente vai adquirindo, que vai desenvolvendo através da leitura e através do contato com as personagens, faz a gente voltar muitas vezes no tempo, faz a gente buscar um lugarzinho de conforto. Por exemplo, no conto que ele fez, há um momento em que ele me faz voltar à infância. A menina que eu fui, que conversava de noite com os amigos na rua e que a gente ficava tentando vislumbrar o futuro, se a gente ia morrer, se não ia, naquele seu conto do século, da previsão de uma morte iminente e tudo. De repente, eu me vi menina na mesma situação, você se transporta imediatamente. Esse poder ele tem. Ele faz, a escrita é tão gostosa, é tão fácil, às vezes não muito, vamos reconhecer que às vezes você é um pouco hermético e é para iniciados, mas nos contos é tão fácil a gente se transportar e estar ali, presente, que a gente se sente um pouco acarinhado. Eu não sei se eu estou se as minhas palavras são de fácil percepção para português, porque às vezes eu sou chamada de que eu estou um pouco brasileira, eu não sei. Mas é português de qualquer modo.
Pois é, a gente fala mais ou menos a mesma língua. Sim. Eu espero que as minhas palavras não sejam incompreensíveis. Ou moles demais, ou não sei. Enfim, Está bem. tá bom. Estou compreensível? Então tá. Reclamem, por favor, manifestem-se. Então, essa é a faculdade desses escritores e principalmente dos poetas, né? Eles tanto vão nos visitar, vão visitar os seus pensamentos, a sua infância, todo o seu repertório de vida, como nos apresentam. Então, nos ligam também. E disso tem um determinado momento em que eles já não são mais donos. E aí é aquele momento em que eles fazem o contato com o eterno. É onde o homem vislumbra o eterno. É quando a sua obra já ganha uma consistência, ganha um público, ganha uma condição tal que não pertence mais. Apesar dele já não estar presente, ela já tem uma nova dimensão. Ela ganha vida. E quantos a gente faz, não é, contato e faz amizades com pessoas que já não estão fisicamente conosco. Essa é a situação de alguns seres especiais, como os escritores, principalmente, eu penso, os poetas, que conseguem fazer-se eternos através de sua obra. Esse contato que eu tive com o livro, nós percebemos que, como foi para a minha casa e os meus filhos, meus próprios filhos, tomaram conhecimento e leram, e fez sucesso entre eles, eu acredito que é uma leitura atemporal, é uma leitura para público em geral, e eu a aprecio fortemente, recomendo. O Henrique, ele tem a capacidade de nos trazer e nos fazer apaixonar pelos seus amores, pelos seus afetos, como ele coloca, a forma como ele narra, a forma como ele nos traz. Isso como quase que de uma maneira ele estivesse te confidenciando, ele te permitisse participar desse momento íntimo, nos permitisse ser amigos pela obra, pelo simples fato de nos colocar a par daquilo que deveria ser um segredo, alguma coisa guardada, enfim. A gente passa a ser cúmplice, a gente passa a ter uma amizade, a gente passa a ter uma ligação que supera esse momento do ler. Bom, quando a gente consegue transpor para o papel aquilo que está dentro, que não é fácil fazer, não é? Eu mesma não conseguiria jamais, nunca tentei também, nem quero. Mas eu acho que faz dessa pessoa uma pessoa especial. Não é? Quando você consegue traduzir isso, e de uma maneira tão intensa. Eu me lembro de uma vez que ele escreveu um determinado conto e que ele não se segurou, e ele levou para mim, para ler com tanta emoção, com tanta coisa que foi comovente. Foi emocionante participar desse momento, porque eu estava ali vivenciando um momento de criação, não é? Era o Criador e a sua criatura apresentado com um orgulho de um pai que apresenta o filho, o seu filho dileto. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque entre todas as pessoas que eu podia talvez conhecer em Portugal, eu tive a honra de parar numa casa que tem um autor, que tem um escritor do nível do Henrique Dório. Então, quero agradecer especialmente a você pela oportunidade que me deu de travar contato com a sua obra e com tantos outros escritores de tão grandiosa expressão como eu tenho conhecido através da nossa revista. É isso. Recomendo fortemente o livro Coração Solitário Labirinto. É isso. Obrigada.